Dando sequência à série Ressurreição, hoje nós vamos ver o quarto caso de ressurreição descrito na Bíblia e o primeiro do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E esse caso ele é incrível, sim! A Bíblia nos conta ali no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 11 a seguir, o caso da ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas para a gente entender o que aconteceu aí, porque além da ressurreição, Jesus se apresentou como daqui ele veio, como ele veio, de que forma ele veio, o poder dele naquela ressurreição ali. Foi uma ressurreição incrível, mostrando o seu poderio para a multidão. E para entender muito bem essa ressurreição, nós vamos voltar em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir. No capítulo de número 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos ver que Jesus estava ensinando no monte, o famoso e conhecido Sermão do Monte. Nesse sermão, ele falou das bem-aventuranças, de como nós devemos nos comportar, como vai ser o reino do céu, quem vai entrar no reino do céu, de que maneira nós vamos chegar no reino do céu. Em outros casos, ele pregou sobre o reino dos céus no Sermão do Monte. E logo que ele terminou o Sermão do Monte, a Bíblia nos descreve que ele começou a se dirigir a uma cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade, gente, acontece um caso. Esse caso é contado no livro de Mateus e também é contado no livro de Lucas. Existe uma pequena divergência entre um livro e o outro. Por isso eu vim contar as duas histórias. Angélica, se existe divergência, existe erro? Não existe erro. Porque uma forma de uma pessoa contar e outra forma são diferentes. E por ser diferente, isso prova que o fato é real, que o fato é verídico. Então, o caso que eu vou contar agora, os dois, na verdade, que é um só, as duas versões de uma só, ela é verdadeira. E qual é esse caso? É de um tal centurião. Primeiro vamos ver a versão de Mateus, que está ali, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5 a seguir. Esse centurião, a Bíblia diz que havia um centurião que tinha um servo que ele amava muito. Ele tinha muito apreço por esse servo. Só que esse servo ficou doente de uma doença muito grave, a qual deixou esse servo paralítico e com muitas dores. E esse centurião, ouvindo falar de todos os milagres que Jesus fazia, foi ao encontro de Jesus e pediu para que Jesus o curasse. E Jesus pegou e disse: ok, vou curá-lo, vamos até a tua casa que eu vou curar o teu servo. Só que o centurião chegou e disse para Jesus assim: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu não sou, Senhor. Tu és santo demais, debaixo do meu teto. Não dá. Diga uma palavra, Senhor. Diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Sabe por quê? Porque eu também sou um homem de autoridade e eu tenho um exército sobre o meu comando. E eu digo para os meus: vão, e eles vão. Vêm, e eles vêm. Façam, e eles fazem. E na versão de Lucas? A versão de Lucas é um pouquinho diferente. A versão de Lucas é mais detalhada o que aconteceu nessa ocasião. Em Lucas ali, capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir, a Bíblia nos descreve que o mesmo centurião na cidade de Cafarnaum. Ele tinha um servo, que esse servo ficou doente, só que o centurião não se achou digno de ir ao encontro de Jesus. Porque ele se achou muito pecador para ir ao encontro de Jesus. Então o que esse centurião fez? Ele chamou a elite da cidade de Cafarnaum. Quem era a elite? A elite é os anciões. Naquele tempo, os anciões eram muito bem considerados. Os anciões, eles tinham um certo valor na cidade, moral e ético. E por isso esse centurião
foi e pediu para que estes anciões fossem ao encontro de Jesus, pedir para que Jesus curasse o servo dele. E os anciões foram. E a Bíblia nos conta que esses anciões chegam até Jesus dizendo: Jesus, se tu puderes curar o servo desse centurião, seria legal. Esse centurião, ele é um homem bom. Gente, um judeu falar que um romano era bom é uma coisa difícil. Um ancião falar que um judeu era bom, mais difícil ainda. Mas eles descrevem que esse centurião era um homem bom e digno que Jesus curasse o servo dele, que Jesus fizesse esse milagre. Por quê? Porque ele respeitava as leis, o costume, a religião dos judeus. Ele respeitava todas as crenças judaicas. E respeitava tanto que ele construiu até uma sinagoga ali em Cafarnaum para os judeus, para aquela cidade ali. E Jesus, vendo as palavras dos anciões, disse: ok, eu vou lá curar. E eles estavam indo em direção à casa desse centurião. E a Bíblia diz que eles já estavam perto, quando o centurião envia um amigo seu até o encontro de Jesus. E esse amigo já chega dizendo: mestre, Senhor, não te incomodes. Não te incomodes, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Esse foi o recado que o centurião mandou para Jesus através do seu amigo. Não te incomodes, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas daí onde o Senhor está, diga uma única palavra e o meu servo será curado. Igualzinho a outra versão, viu? Assim. Por quê? Porque eu também sou um homem de autoridade. Eu digo para os meus: vão, e eles vão. Vêm, e eles vêm. Façam, eles fazem. Igualzinho também outra versão. Aí vem a parte que é também igualzinha, que é basicamente um tapa na cara de toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus. A mesma multidão que estava no Sermão do Monte estava ali com Jesus neste momento, e foi praticamente um baita de um tapa na cara. Pois é. Eu ainda não vi um sequer em toda Israel que demonstrasse tanta fé quanto esse centurião acabou de me demonstrar. Em outros casos, Jesus disse assim, ó: até agora nenhum dos israelitas, nenhum dos judeus acreditaram em quem eu sou. Mas esse romano acreditou. Esse romano acreditou em quem eu sou, porque ele disse que eu não precisava estar lá na casa dele, eu não precisava estar lá perto dele. Para começar, ele não se achou digno de estar na minha presença, quer dizer que ele me acha santo. Para começar. Segundo, ele se acha um homem de poder, mas sabe que eu tenho mais poder que ele. Terceiro, o meu poder, ele diz que eu não preciso estar lá, que eu, com uma única palavra, o servo dele vai estar curado. E eu não preciso nem chegar perto desse servo. Esse romano entendeu quem eu sou. E Jesus continua descrevendo em Mateus, no livro de Mateus: e eis que virão gente do ocidente e do oriente, e entrarão no reino dos céus. Enquanto para aqueles que o reino do céu foi feito, muitos não experimentarão. Uau! Uau! Sabe o que Jesus quis dizer nisso? Ó, vai ter romanos, vai ter gente de fora, vai ter ímpio, vai ter goias, vai ter estrangeiros que vão conseguir entrar no reino do céu. Por quê? Porque acreditaram em mim, em Jesus. Acreditaram que Jesus é o caminho. Enquanto, para aqueles que foram
feito o reino dos céus. E para quem foi feito o reino dos céus? Os descendentes de Abraão. Para estes, muitos não vão conseguir entrar. Por quê? Por mais que escutaram do reino dos céus, não acreditaram que Jesus era o caminho para o reino do céu. Que Jesus veio para mostrar como chegar no reino do céu. E só se chega pelo reino do céu através de Jesus. Não existe outro jeito de chegar no céu a não ser por Jesus. Cara, para aquela multidão foi como um baita de um tapa. Sinceramente. Tu pensa, tu passou tua vida inteira acreditando que tu vai herdar o reino dos céus. Eles estavam esperando um Messias a qual destruísse Roma e os romanos. Destruísse o centurião. E Jesus pega e diz: esse centurião acreditou em mim, então pode ser que ele entre no reino dos céus. Ele acreditou em mim. Ele pode entrar no reino dos céus. Enquanto vocês não acreditarem em mim, não vou entrar não, tá? Quem não acreditar em mim, não entra. Ele acreditou, ele sabe quem eu sou, ele entra. Eles esperando que Jesus destruísse os romanos, e Jesus diz: os romanos vão entrar no céu. Aí a Bíblia nos escreve, a Bíblia nos escreve que Jesus disse, versão de Mateus, falou para o centurião: pode ir, o teu servo está curado. Versão de Lucas, ele falou para os anciões e para o amigo dele que veio ao encontro de Jesus: pode ir, que o servo do centurião está curado. Seja feito conforme a palavra do centurião. E qual foi a palavra do centurião? Jesus, a tua palavra tem todo o poder. E agora pensa comigo. Aquela multidão acabou de levar aquele tapa na cara dizendo que o centurião podia entrar no céu e eles não. Eles começam a murmurar. Como é que nós vamos saber se esse servo realmente está curado? De que forma nós vamos saber? Nós não fomos lá, nem ele foi lá. Como é que vamos poder saber se esse servo foi realmente curado? Ou é só... E se esse servo realmente esteve doente? Para que ele nem esteve doente. Foi só para mexer com a multidão. Como é que a gente vai acreditar nisso? Não tem como acreditar nisso, não. E Jesus, que sonda os nossos pensamentos e os nossos corações, viu os pensamentos dessas pessoas. Angélica, isso está descrito na Bíblia? Não, isso não está descrito na Bíblia. Isso é uma interpretação minha. Por quê? Multidão é sempre assim. Existe diferença na multidão? Não, multidão quando se reúne só tiram. Mas o que acontece? Daí, de Cafarnaum, Jesus se dirige a uma cidade chamada Naim. É por isso que eu tirei essa interpretação, tá? Ele se dirige a uma cidade chamada Naim. Chegando aos portões da cidade de Naim, Jesus se depara com um cortejo. Jesus estava entrando e o cortejo estava saindo da cidade de Naim. E Jesus vê uma viúva. Como nós bem sabemos, quando uma viúva, uma mulher, perde o seu marido, aí já começa uma grande dificuldade. Naquele tempo, hoje já é assim, imagina naquele tempo que mulher não trabalhava, mulher, ela era designada para o quê? Para os cuidados da casa, a educação dos filhos. Ela não tinha trabalho, um salário fixo. E quando seu esposo partia, a vida dela entrava em um completo caos. Mas se ela tinha um filho, ainda ela tinha esperança. E essa viúva tinha um filho, mas a Bíblia não descreve que esse filho morreu. E ela estava indo enterrar esse filho. Em outros casos, indo enterrar a sua última esperança. E Jesus olha para aquela mulher em pranto. Imagina uma mãe que perdeu seu único filho. Como deve ser a dor. E Jesus se enche de íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É sentir a mesma dor.
é tomar a dor dessa pessoa como se fosse para si. E ele chega até essa viúva e diz: não chores. E ele vai até o esquife, até o caixão do morto, e toca como sinal que aquela multidão devia parar ali. Para, não leva mais o morto, para que acabou o funeral. Acabou. Jesus olha para o morto, olha para o jovem e diz o seguinte: jovem, a ti eu digo uma única palavra: levanta-te. Vocês entenderam? Ele chegou para o jovem e disse: ó, é pra ti, tá? É pra ti que eu vou te dizer, jovem. Levanta-te. Porque Jesus disse uma palavra. Ele se dirigiu ao jovem. A ti eu vou dizer, ó, jovem, a ti eu vou dizer. Uma única palavra: levanta-te. Por quê? Lembra do caso do centurião? Me diga uma única palavra e o meu servo será curado. E a multidão, como eu disse, a multidão não crendo que Jesus curou aquele servo com uma única palavra. Então o que Jesus faz? Ele pega e ressuscita este jovem com uma única palavra. Qual palavra? Levanta-te, levanta-te. Uma única palavra. Uma única palavra. Ele ressuscitou o jovem, trouxe a esperança para aquela viúva, porque o seu único filho agora voltou à vida. E mostrou para as duas multidões, a multidão que seguia Jesus e a multidão que seguia o cortejo, que nele há poder, que nele há força, que na sua palavra há todo o poder. João descreve: no princípio ele era um verbo, e o verbo andava com Deus, e o verbo era Deus. E o que significa o verbo? A palavra. Jesus é a palavra. E há muitíssimo poder nesta palavra. A palavra que sai da boca de Jesus. Essa palavra modifica vidas. Essa palavra modifica histórias. Essa palavra modifica tudo o que está ao nosso derredor. E Angélica, que entendimento a gente pode tomar sobre essa história? Cara, o reino dos céus, ele hoje é para nós também. Para nós quem? Os ímpios, os estrangeiros, aqueles para qual o reino não foi feito. Mas hoje, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso. Eu e você temos livre acesso ao reino do céu. Como, Angélica? Acreditando na palavra. Ou, em outros casos, acreditando em Jesus Cristo. Acreditando que Ele é o único caminho. Ele é a total verdade. E é por Ele que a gente chega ao reino dos céus. Quando a gente começar a acreditar que Ele é o suficiente, quando a gente começar a entender que Ele é o suficiente, tudo vai ser diferente na nossa vida. Tudo vai ser diferente. O reino dos céus está preparado para mim e para você. Basta você crer. Até a próxima reflexão.